Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um verdadeiro desmanche no Santos. O paraguaio Derlis González já foi e o próximo deverá ser o venezuelano Soteldo, que parece estar indo mesmo para o Atlético Mineiro. Destaques desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos juntos? Bom pessoal, o Santos está realmente dificultando a vida do Gesualdo Ferreira, que já havia começado a temporada perdendo vários jogadores em relação à temporada passada. E agora parece que a coisa continua, né? Ele já perdeu o Gustavo Henrique, ele já perdeu o Vitor Ferraz, ele já perdeu o goleiro Vanderlei, o lateral esquerdo Jorge, alguns jogadores lesionados, né? Dificultaram a vida dele também nesse período, como o caso do Alisson, Carlos Sanches, o Marinho também que se machucou, não tem previsão de voltar. E agora as últimas informações elas são preocupantes. O Derlis González, paraguaio, que foi muito utilizado pelo Sampaoli no ano passado, ele estava emprestado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia, mas já se despediu na sua rede social aí porque pediu a sua rescisão para acertar com o Olímpia do Paraguai. O que está acontecendo no Santos? O Santos está com uma dívida enorme, está com vencimentos atrasados em relação a direitos de imagem de vários atletas. Então muita gente que está conseguindo encaminhar alguma negociação está fazendo isso. E por outro lado, não consegue contratar. E não consegue segurar jogadores que recebem propostas de outros clubes. Então a situação está muito complicada. E agora vem a situação mais alarmante. Porque o Jefferson Soteldo, esse baixinho venezuelano de 22 anos, que foi um furacão, um verdadeiro destaque do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele também tem pendências a receber do Santos que ainda não foram pagas. E ele começa o ano recebendo uma proposta milionária do Atlético Mineiro, que está baseado aí numa parceria com o Banco BMG, o MRV, que estão investindo realmente. O Galo está contratando vários jogadores de quilate do Guilherme Arana, trazendo da Europa, contratou um técnico de seleção sul-americana, como o Rafael Dudamel, tirou o Alan do Fluminense, o jogador que pertence ao Liverpool. Vários jogadores assim que teriam um potencial de mercado, o Galo conseguiu trazer exatamente por essa capacidade de investimento que está tendo. E agora faz uma oferta de 12 milhões de dólares pelo Soteldo, 51 milhões de reais. E aí a gente pode até imaginar de que, poxa vida, a proposta já é boa, mas por que o Soteldo sairia do Santos? Primeiro porque o Santos deve para ele. Então nessa barganha para que o Soteldo permaneça, individualmente, já naturalmente, o jogador já pediria ou pelo menos o pagamento daquilo que ele não recebeu, ou até mesmo um aumento salarial, uma valorização, para que ele pudesse permanecer no Santos. Ele já falou que gosta de Santos, que a família dele foi sempre muito bem tratada, que ele foi muito feliz no Santos e que se ele puder ele fica, mas ele também não pode ficar jogando de graça, né? Ou sem receber, ainda mais abrindo mão de um aumento salarial, de uma valorização, jogar com o Rafael Dudamel, que é o técnico do Galo, que o formou na seleção venezuelana de base. Então tem toda uma questão aí que é colocada na projeção de carreira do Soteldo, que fez uma grande temporada mesmo no ano passado aqui no futebol brasileiro. Só que aí tem mais um detalhe. O Huachipato do Chile, ele detém 50% do Soteldo. O Santos teria comprado 50% do jogador venezuelano. Só que o Huachipato disse que esses 50% que foram comprados pelo Santos não foram pagos, no valor de 3 milhões e meio de dólares. Os outros 50%, hoje, eles equivalem a 6 milhões de dólares. Então, para ficar com o Soteldo, por conta de uma cláusula que quando o Santos recebesse uma proposta dessa quantia do Atlético Mineiro, o Santos automaticamente teria que pagar o valor equivalente ao Huachipato dos outros 50%. Diante de tudo isso, o Santos não só teria que desembolsar os outros 50% que ele não tem, como os 3 milhões e meio que ele ainda não pagou. Ou seja, são 9 milhões e meio de dólares na bucha para você ficar com o Soteldo e não deixar ele ir para o Atlético Mineiro. Diante da situação financeira delicadíssima do Santos, que só perde jogadores e não consegue valores para repor, eu não vejo outra possibilidade a não ser o Soteldo deixar o peixe e ir jogar no Galo. É claro que o futebol tem uma série de meandros que a gente desconhece. Interesse do atleta conta muito, mas como ele já abriu a possibilidade de que se todas essas pendências não forem pagas, ele realmente deixar o clube, eu já começo a imaginar de que isso pode acontecer. Como o Santos vai precisar desembolsar uma quantia que ele não estava preparado, também me parece um indício muito forte. Como a proposta é realmente muito interessante em termos de valores
e financeiros pro jogador e pro clube que está precisando de dinheiro, eu não vejo como o Santos conseguindo recusar essa oferta. O prazo era até a noite desta quinta-feira. A gente sabe que isso às vezes não é cumprido exatamente. Então na sexta, final de semana, a gente pode ter uma definição a respeito disso. Agora seria algo muito ruim, péssimo para o Santos perder um jogador dessa qualidade. A gente tem visto aí o Santos do Gesualdo já com uma diferença de intensidade em relação ao time do Sampaoli. E nota visivelmente a falta de jogadores com essa característica, como a do Soteldo e a do Marinho, por exemplo. O Marinho está machucado, mas em algum momento vai voltar para o time. O Soteldo estava na seleção pré-olímpica da Venezuela, no pré-olímpico disputado na Colômbia, retornou. Não há tempo de disputar o clássico, está treinando, inclusive eu estive no treino lá no CTR Pelé, estava treinando normalmente, se preparando para esse jogo de segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que até lá, tudo pode acontecer. E o Santos perdeu um jogador com essa, eu não digo nem velocidade, com essa capacidade de drible, de chamar responsabilidade, de jogada pessoal. Ele encantou mesmo o Soteldo pelo seu talento, né? Incrível que aqui no futebol brasileiro, um jogador venezuelano, de um país em que a gente sempre teve muito preconceito futebolístico, nem vou entrar em outras questões, mas a gente sempre teve um preconceito com relação a jogadores de lá, seleções de lá, quando o Brasil enfrentava. De repente vem um molequinho baixinho aqui que ninguém conhecia, trazido pelo Sampaoli, e o cara arrebenta. Destrói realmente no Campeonato Brasileiro, na campanha em que o Santos foi vice-campeão. Fará muita falta. O Soteldo saindo fará muita falta para essa equipe do Santos, que já perdeu muitos jogadores em todas as posições. E por outro lado, reforçaria demais o Atlético Mineiro, que está se reformulando, está rejuvenescendo o seu plantel e está formando uma equipe bem competitiva para a temporada 2020. São as coisas do futebol, né? Você vê o Atlético enfrentando dificuldades em algum momento, o Santos, que fez uma grande temporada no ano passado, vira o ano. E aí você vê o Peixe numa administração confusa, com vários problemas financeiros, e o Atlético que consegue investidor para poder se recuperar, se resgatar. E vai tentar fazer um ano, até para, a gente sabe como é a rivalidade, para suplantar, né, aquilo que está acontecendo com o rival. O Cruzeiro, que vai disputar uma Série B, que vai enfrentar uma situação muito delicada. O Galo quer agora viver o seu momento, quer conquistar títulos, quer disputar títulos pelo menos, e está montando um time capaz disso, capaz de realmente competir com os outros clubes potentes aí nessa projeção para 2020. Será um ano bem interessante. Agora, voltando ao Soteldo, péssimo para o Santos e ótimo para o Galo. A gente vai aguardar essa definição agora. De tudo que eu ouvi do CTR Pelé, de todas as pessoas com quem conversei, de todos os indícios, vai ser bem difícil o Soteldo jogar no Santos em 2020. O que vocês acham dessa história toda? Santistas, atleticanos e torcedores em geral? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!